Vamos lá, meu povo! Sua carteira é antifrágil? Você sabe o que é isso? Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo tradicional como em criptoativos. E hoje vamos falar para vocês uma estratégia para trabalhar com as suas criptomoedas. Porque muita gente pergunta para nós no canal: como que eu faço? Qual moeda eu comprar? Qual cripto eu tenho que ter na minha carteira? Calma que nós vamos contar para vocês. Mas antes, curta, comente e compartilhe. Esse vídeo ele surgiu de uma necessidade que a gente viu nos últimos posts. Muitos criticaram a gente assim sobre tá falando de alguma moeda, essas que parecem ser um scam, né? Scam, só para quem não sabe, é aquelas moedas que vêm assim, tipo, para puxar os investidores e depois os donos saem e levam o dinheiro. Ou seja, fraudes. Então, muitos comentários criticaram a gente por conta dessas moedas que a gente vem falando. Mas o intuito de falar desses vídeos é tentar orientar que você pode buscar esses investimentos de uma forma assim, controlando o seu risco. Segura, à medida do possível. À medida do possível. Nós utilizamos uma estratégia e ela é chamada Barbell. Vocês já ouviram falar? Eu mesmo, antigamente, nunca tinha ouvido falar, mas a gente já trabalhava meio com esse intuito, né, Alex? A gente trabalhava mais ou menos assim. Só que durante os nossos estudos, o crescimento dos nossos investimentos, a gente foi aprendendo um pouco mais e descobrimos essa modalidade, essa estratégia chamada Barbell. Ele tem vários livros, né? O nome dele é Nassim Taleb. A gente vai falar alguns livros que a gente conhece, assim, que você pode ter ali na sua biblioteca, que são muito bons ter. Todo investidor tem que ler pelo menos um deles e a gente vai contar para vocês. Pelo menos um livro dele você tem que ler, que é um dos mais importantes para um investidor. Se você não conhece, aprenda sobre ele, porque várias das estratégias dele são aplicadas por diversos investidores, muito famosos. Então, o que é o Barbell? O Barbell, ele traduz num peso de uma academia, aqueles halteres, né? Chama, né? Então, essa estratégia consiste, de um lado, você ter 80% dos seus ativos bem conservadores e do outro lado, você ter 20% de ativos de alto risco e sem colocar nenhum médio. Então, pessoal, o halter nosso, a gente pode considerar aqui, nessa parte conservadora, a B3. Então, 80% fica na B3 ou até mesmo numa renda fixa. E os outros 20% seria nas criptomoedas. Porém, eu e o Alex trabalhamos com maior valor nas criptomoedas. A gente não está deixando 80% mais na B3, não. 80% do nosso capital, não. A gente está trabalhando mais com a criptomoeda. E o que a gente faz? Nossa estratégia é o seguinte. Vamos considerar só as criptomoedas, tá? Vamos considerar só ela. Tirando a parte já que a gente é bem conservadora, B3, essa parte de renda fixa. Tirando isso, que fica mais ou menos em torno de 60% do nosso capital, vamos esquecer. Dentro das criptomoedas, a gente usa a estratégia Barbell dentro das criptomoedas. Nós temos de um lado o Bitcoin, que é uma moeda já consolidada, que foi a primeira a surgir, realmente ganhou poder, ganhou força, saiu do zero de ser trocada por uma pizza e agora custa em torno de 250 mil, 300 mil reais, né? Então, de um lado está o nosso Bitcoin, em torno de 60% de Bitcoin, 65%. E nós temos ainda, junto aqui dessa parte segura, conservadora, 5% que é o nosso caixa. O que é o caixa, Alex? O caixa é aquele valor que você tem que deixar guardado para casos assim como esse que a gente está passando agora, que é a queda de todas as criptos. Então é nessa hora, que foi o que a gente fez, comprou um pouco mais das criptos que a gente acredita. Então, gente, o que aconteceu? Com a gente até aconteceu uma coisa interessante. Nós tínhamos o caixa, mas não estava na corretora, né, Alex? Esse dia eu até passei uma certa raiva, porque eu tava com a cripto ali já baratinha mesmo, que eu acredito, e o Pix enrolando, e olha que o Pix é rápido, ele não chegava na exchange na hora que eu precisava, eu ainda peguei ela R$1 mais caro. Então, pessoal, esse nosso caixa não fica na corretora, ele fica solto ali, precisando pra gente ver onde vai encaixar, né? Aí quando caiu as criptos, o Alex queria comprar e ela tava até enrolar para fazer a transação, ela subiu um pouquinho, mas ainda conseguimos comprar, tínhamos o dinheiro. Não é igual tem gente que a hora que viu cair pensou, nossa, vou vender tal coisa, vou fazer... Não, aí não dá tempo mais não, aí perde tudo. Então fica uma parte no Bitcoin que a gente considera mais segura. E a outra parte
A estratégia Barbell consiste nisso. A outra parte é de risco mesmo. A gente pega risco mesmo. Só que nós ainda não pegamos totalmente risco, né, Alex? Nós ainda deixamos essa parte que é maior risco. A Ethereum, por exemplo, né? Tem umas moedas boas. Tem Ethereum que a gente considera. Por quê? A gente também acha que a risco não pode ser também uma coisa muito jogada ao vento, não. Tem aquela chamada pozinho. Essas a gente tem que ter um pouquinho. O que é a pozinho, Alex? Que a gente faz um pozinho. Eu vou até o intuito desse vídeo, na verdade, é esse. É explicar que você pode controlar o seu risco investindo em moedas que valem ali menos de 1 centavo. Que não tem um projeto fundamentado, que lançou agora. Então esse é o pozinho, que é aquele dinheiro que você vai gastar e que você tem um alto risco de perder. Eu vou deixar até uma tabela aqui, vocês podem até pausar o vídeo e ver, de umas criptos que foram avaliadas em dezembro de 2020 e que agora, nesse momento, a primeira colocada chegou a uma valorização de 46.000%. Ou seja, se você colocasse R$100, é só você multiplicar aí por 46 mil que você vai ver o valor, tanto que ganhou. Então, a estratégia Barbell consiste nisso. Você ter os 80% ali, no caso a gente tem um percentual menor, mas é ter aquele percentual que é conservador e o de alto risco. Por quê? Porque vamos supor que essa moeda aqui de alto risco, essa primeiro lugar, se eu colocasse R$100 apenas, ela poderia ultrapassar a parte conservadora. E com isso eu poderia pegar essa parte e alocar de volta para a parte conservadora. Porque já que ela é um alto risco, eu também não posso deixar o dinheiro que valorizou aqui à toa, porque vai cair, né? Então eu pego aquele lucro já e já coloco para a parte conservadora. É o que os caras lá fizeram, que a gente fez um vídeo falando da Shiba Inu, né? Isso. Nós fizemos um vídeo, o Alex deixa até o link aqui para vocês. Os caras ficaram milionários. E é uma moeda que é de alto risco, porque os fundamentos dela não dá pra gente justificar ainda que são bons, porque ela é nova, chegou agora e teve esse aumento exorbitante. Mas você não pode pegar 50% do seu capital e pôr numa moeda dessa. Então o que a gente faz? A gente põe pouquinho, porque se o cara mesmo lá, ele pôs $200. Depois que ele teve um lucro, aquele lucro ele foi e comprou mais. Teve aquele lucro, comprou mais. Aí ele chegou no investimento de $8.000, que virou 9 milhões, 9 né? milhões. Então, gente, aquilo ali é estratégia. Você tem uma moeda de alto risco, mas se ela der certo, ela vai superar a outra. Então é isso que você tem que ter nessa estratégia. Um controle. 60%, 70% numa que você já confia, que, por exemplo, a gente tem o Bitcoin, que é o que nós, não é uma indicação, mas nós trabalhamos com ela mais tempo e confiamos nessa moeda. Então aqui Bitcoin, do outro lado a gente ainda deixa o Ethereum também, que é confiável. Então ela fica na parte de alto risco, só para a gente ter um equilíbrio, não deixar muito, porque a gente também tem medo daquelas muito desconhecidas. Então a gente tem ali dentro umas 2, não é você também ter 30 lá dentro. É umas 2, 3, no máximo 5, né? Dessas podzinhas, para também não ficar sua carteira ficar tão difícil de controlar. Então é isso, gente, que a gente faz. Então esse livro, ele não é só para investimentos. Na verdade, o livro, ele demonstra que você pode usar isso até no dia a dia. Que você sempre deve levar uma parte bem conservadora e uma parte bem extrema. Até mesmo na academia. Você vai na academia, você quer ficar muito forte. Ou seja, você faz um exercício num dia muito extremo e no outro você descansa. Então isso aí é estratégia Barbell. Então você pode usar essa estratégia Barbell para tudo. Para qualquer outro mercado, não só criptoativos. Por exemplo, tem muita gente que usa na B3, assim, tem de um lado conservador Itaú, né, que é o banco muito consolidado no Brasil, e do outro lado vem, por exemplo, o Banco Inter, que é surgiu como um small cap, hoje já está crescendo muito, mas o Banco Inter, ela subiu o quê? Muitos por cento, muitos dobraram seu capital. Ou seja, então quem pegou aqui o alto risco, lucrou muito e pode levar até para o conservador esses lucros. Isso. Pessoal, então vamos falar sobre 3 livros que o cara fez, que o Taleb fez. Ele fez um que chama Antifrágil. Esse antifrágil é o que o Alex está batendo na tecla aqui. Você leva porrada e depois com isso volta mais forte. Você tem ali uma desvalorização e depois ela volta mais forte. Um super-herói que é o antifrágil, quem que é, Alex? Eles falam que o antifrágil é o Hulk, né? Que quanto mais ele apanha, mais ele se torna mais forte, né? O outro livro dele é o Cisne Negro. O Cisne Negro ele leva mais em consideração assim, que você sempre tem que pensar que vai haver um caos.
Você tá aqui, por exemplo, igual Covid, por exemplo, a pandemia. Todo mundo vinha ali, tranquilo ali, depois do nada veio a pandemia, ou seja, o caos. Então ele sempre quer prever, assim, você sempre tem que ter em mente, você tem que trabalhar seus investimentos de uma forma que amanhã pode haver um caos. Então na parte de opções, que é uma parte forte do Taleb, ele coloca pozinhos visando ter esse caos. Que esse pozinho que é centavos pode se multiplicar e virar muito dinheiro. Então, gente, os centavinhos a gente pode considerar essas criptomoedas que não tá valendo nada hoje em dia. Vale bem menos que um centavo. Você adquire algumas, deixa aí guardadinho na sua carteira digital e se por acaso uma delas estourar, o lucro compensa todas as outras, ok? E o outro livro é Arriscando a Própria Pele. Todos os 3 livros. A gente fala, se vocês quiserem ler algum deles para crescer no mundo de investimento, da cripto, de opções, da B3, leiam algum deles, um dos 3. Mas o mais indicado aqui é o antifrágil. Só para concluir então o vídeo, a estratégia Barbo é para aquelas pessoas assim que criticaram a gente de falar sobre essas moedas que são lixo. A gente está mostrando que há a possibilidade de você investir em ativos bem conservadores e pegar essas moedinhas bem baratinhas de 1 centavo ali e fazer com que ela tenha uma valorização. Lógico que a gente ensina, a gente sempre mostra um vídeo mostrando que você tem que controlar seu risco. O que acontece é que muitos investidores estão ali vendendo seu carro, sua moto, para colocar nesses ativos, nesses de risco, sem ter a parte conservadora. Ou seja, se ele perder tudo, já era. Inclusive, até esse dia eu vi um comentário que até fiquei intrigado. Ele pegou 20 mil reais e dividiu em 5 moedas. Aí agora teve essa queda grande aí do Bitcoin, que caiu tudo aí. Ele foi perguntar qual que é o fundamento da moeda, ou seja, ele investiu um alto dinheiro, só que aí depois veio perguntar qual que era o fundamento. Então, ou seja, ele aí está num risco muito alto, porque ele não estudou nada, colocou um dinheiro que talvez ele viu algum youtuber falando, aí caiu tudo, tá meio desesperado. Então, pessoal, se você já ouviu falar Bitcoin, Ethereum, ADA, são moedas que nós confiamos. Nós confiamos nessas 3. Mas você tem que ter na sua mente a sua carteira. A nossa carteira é voltada para o nosso tamanho do risco que a gente quer correr, o tamanho do risco que a gente pode correr. Então, cada um tem que analisar a sua carteira, o valor que você tem que pode correr o risco e o valor que você não pode de maneira nenhuma perder. Então, tem que ter isso em mente. Risco, alto risco. Risco todo investimento tem, mas é um risco normal, tranquilo, que a gente sabe que pode acontecer. Agora, o alto risco, isso tem que ficar atento. É isso aí. Então, pessoal, curta, comente, compartilhe, até a próxima.